convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Nós vamos dar sequência à nossa temática de reflexões, que são os encontros com Cristo. O Marcos, capítulo 2, vai narrar um desses encontros, a partir do versículo 1. Marcos 2, a partir do verso 1, vai dizer assim: alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabia, e anunciavam-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações: por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Pai Santo, nesse momento colocamos as nossas vidas diante do teu altar, pedindo que o teu Espírito conduza esse momento, tirando qualquer tipo de obstáculo dos nossos corações, levando o nosso pensamento cativo, a fim de acolher a tua santa palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tim Keller, fazendo uma citação dos textos de C.S. Lewis e de Ralph Emerson, diz assim: a amizade surge quando 2 ou mais descobrem que têm em comum alguma percepção ou interesse. Segundo Emerson, você me ama significa você enxerga a mesma verdade que eu, ou pelo menos você se importa com a mesma verdade. A pessoa que concorda conosco em que alguma questão pouco considerada por outros tem grande importância pode ser nosso amigo. Esse é o motivo pelo qual aquelas criaturas patéticas que simplesmente querem um amigo jamais os descobrem. A própria condição de ter amigos é que deveríamos desejar algo além de amigos. Quando a resposta sincera à pergunta: você enxerga a mesma verdade? É: não vejo nada e não me importo com a verdade, só quero um amigo. Aí não pode surgir amizade alguma. A amizade precisa ser a respeito de alguma coisa, mesmo que seja apenas um entusiasmo por jogar dominó ou por ratinhos brancos. Os que nada têm, nada podem partilhar. Os que não vão a lugar algum não podem ter companheiros de viagem. No livro Os 4 Amores, C.S. Lewis ele destaca os tipos de amores, nas mais diversas relações que nós temos no mundo. Ele fala, por exemplo, do amor storge, que é o amor-afeição, é um amor que a mãe sente pelo filho, e aí, percebendo o amor-necessidade do filho, ela responde com amor-doação. Embora o mesmo Lewis disse que esse amor-doação na mãe também é um pouco de amor-necessidade, porque ela tem necessidade de cuidar do filho, o pai tem necessidade de proteger os filhos. Ele fala do amor eros, o amor romântico. Esse amor romântico, diferente desse que nós lemos, um apaixonado quer o outro, essa relação, evidentemente, ela é restrita ao casal. Eles querem possuir um ao outro, estarem juntos para sempre. E existe o amor ágape, que é o amor que vem do alto, o amor sacrificial, e o amor que deve tocar em cada relação, até para fazer com que ela seja elevada e ela nunca absolutize nenhum tipo de relação terrena, precisa ser encharcado pelo água. Mas ele vai citar aqui o foco da nossa reflexão, que é o amor filéu, é o amor amizade.
Esse amor, ele fala de, como o Emerson disse aqui, é um companheirismo, é uma jornada. E nesse sentido, diferente dos casais, eles estão olhando um para o outro. Por isso que ele diz que patético é aquele que só quer amizade pela amizade. Fala, a amizade não pode nascer assim. C.S. Lewis diz que a amizade começa quando um diz para o outro: o que? Você pensa assim? Eu achei que eu era o único. Porque eles têm algo em comum, e esse algo em comum vai fazer com que eles se tornem companheiros de caminhada, de viagem, de jornada. Tem a ver com companheirismo. Eles partilham de algo. Na fé cristã nós partilhamos da fé do corpo de Cristo, e isso nos torna companheiros de viagem, companheiros de caminhada, de jornada. E esse texto aqui mostra muito dessa amizade dos amigos desse paralítico. Eu queria pensar aqui de maneira breve nessa manhã algumas verdades para nós, para nos nortear, a fim da gente discernir as verdadeiras amizades. Se você quiser pensar num título aqui para nossa reflexão, é amor filéu, a amizade, o amor filéu. E a primeira coisa que esse texto mostra para nós é que os amigos, eles enxergam os nossos problemas. O verdadeiro amigo, o amor filéu, ele olha para as nossas deficiências. Esses amigos, óbvio que aquilo era perceptível, mas reconheciam a deficiência do seu companheiro, perceberam que havia uma deficiência, uma necessidade de correção, uma necessidade de cura, de restauração. E isso é muito importante para nós hoje em dia, ter esse entendimento que a verdade tem que ser o foco nas nossas relações, a verdade sobre a nossa condição. Um verdadeiro amigo se preocupa com a condição do seu companheiro de jornada. Como é importante falar isso nos nossos dias, porque o homem pós-moderno foi enfeitiçado por uma ideia de amor que não passa de sentimentalismo barato. A gente fica tentando agradar o outro, não tentando ofender o outro. A gente omite a verdade do outro para não ofendê-lo, quando na verdade isso não passa de egoísmo da nossa parte. E você está preocupado com o seu sentimento, você está preocupado com aquilo que você pode perder, e você está construindo uma relação superficial desse jeito. A verdadeira amizade, ela tem que ter luz, porque isso mostra que você está de fato preocupado com o seu amigo. Por isso, quando você percebe uma deficiência, você vai chamar no canto: pô, meu amigo, estou vendo isso em você, não é legal, você precisa corrigir isso, isso aí vai te levar para o buraco, isso não vai fazer bem para você, para a sua família. O verdadeiro amigo se preocupa com o outro, ele fere por amor, como diz Provérbios 27:6, leais são as feridas feitas por quem ama. Ou quem fere por amor, de outra versão, mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. É muito melhor uma relação onde você é confrontado pela verdade do que uma relação onde você recebe beijos, abraços, mas aquilo não tem nada de real. Não existe um interesse profundo em você. Esse tipo de relação é egocêntrica, como eu disse aqui, mas é o que mais se vê nos nossos dias. Pessoas pisando em ovos. Isso não é relacionamento de amizade. Quando você está pisando em ovos, você não está se preocupado com ninguém. Inclusive, esses dias apareceu na rede social um estudo feito por uma universidade, e aí na foto tinha um filme famoso de amigos, e aí ele falava assim que os amigos que se ofendem, claro que eu não estou te incentivando a ofender seu amigo, mas está falando assim que eles geralmente são os mais leais. É o cara que fala a verdade na tua cara, que brinca, eles são leais, vão estar contigo até o fim. Por quê? Porque são comprometidos com algo além da própria amizade, com a verdade, com o teu bem, com a caminhada. Amigos leais, eles enxergam as nossas deficiências. Amém? Primeira coisa que esse texto mostra para nós: a verdadeira amizade olha para os nossos problemas, não faz vista grossa para os nossos problemas, confronta-nos com a verdade, confronta-nos com a luz. Segundo,
amigos nos ajudam a vencer os obstáculos da vida. Esses amigos estão levando o paralítico e quando chegam até Jesus, tem uma multidão aglomerando o caminho, se torna impossível chegar até Jesus, mas eles não desistem. Não é porque tem um obstáculo que a gente vai voltar para casa. E um deles pensa, vamos pelo telhado, vamos dar um jeito, estamos em vários aqui, vamos levantar esse cara, a gente abre o telhado e coloca ele até Jesus. Ou seja, eles nos ajudam a superar os nossos obstáculos, as dificuldades, eles estão conosco. Como diz o próprio sábio Provérbios, capítulo 17, verso 17: em todo tempo amo o amigo, na angústia se faz o irmão. Benjamin Franklin diz: um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão. Na hora da angústia, ele vai estar lá, do teu lado, sabe? No nosso mundo tem um ditado, mais ou menos um ditado, para você ter aquilo, que a amizade é igual ao parafuso, você sabe se presta para dar aperto. O cara vai estar contigo, caminhando do teu lado. Uma certa ocasião que eu li uma história de um rapaz que sempre passava por uma fazenda, e ele via dois cavalos sempre juntos, os cavalos. Sempre que ele passava, os cavalos estavam juntos. E um dia ele disse que os cavalos estavam mais próximos da cerca, ele pôde se aproximar, e aí ele percebeu que o cavalo mais velho, ele era cego, e o cavalo mais jovem, ele tinha um sino no pescoço. E mesmo sendo jovem, podendo correr e cavalgar para longe, ele optou em ficar próximo do cavalo mais velho, para que, andando no ritmo do mais velho, ele escutando o sino, pudesse se locomover. Isso é um exemplo para nós de como a gente deveria se importar com o próximo, caminhar e entender o tempo de cada um, entender o time de cada um, andar no ritmo dos nossos amigos. Isso é companheirismo. Isso é jornada. Você perceber que às vezes o seu amigo está com uma vida deficiente, aí não dá para andar rápido, tem que dar um passo para trás, vamos lá, para que todos cheguem juntos, para que a gente alcance o mesmo objetivo. A gente não está em uma competição, nós estamos numa jornada de companheirismo. A comunhão da fé, ter algo em comum. E com isso entra no terceiro ponto aqui, porque até agora a gente está falando de situações e tópicos que a gente vê em qualquer lugar, numa relação entre cristãos ou não cristãos. Os não cristãos, você vai encontrar amigos que estão comprometidos em falar a verdade um para o outro, especialmente os mais antigos. Entre não cristãos, você vai ver gente ajudando gente, preocupado com o outro, com o bem-estar do outro, está ali junto, se faz irmão na hora da angústia, na hora do aperto. Mas esse tipo de relação ainda é um amor filial, é um amor natural, como o C.S. Lewis diz. O amor afeição, storge, é natural. O amor eros, romântico, é natural. O amor filial é natural. O Lewis diz assim: há um risco de nós tornarmos esse tipo de relação absoluta na vida. E aí ele diz que quando esse amor se torna um Deus, na verdade ele se transforma num demônio. Todos esses amores naturais, o Lewis vai dizer que tem que ser batizado, tem que ser encharcado com amor árabe, com amor que vem do alto. Ele tem que ser movido por esse amor. E na amizade cristã, isso então se torna algo muito mais profundo. A amizade entre os cristãos é muito mais profunda. Nós não temos um alvo em comum que tem a ver com hobbies, com gostos diferentes, né? Que alguns de nós vamos ter em comum, mas na caminhada da fé há um alvo em comum, que é o reino de Deus. O Espírito Santo começou a boa obra em nós e vai completá-la. Nós estamos caminhando, sinalizando o reino de Deus, até o dia em que juntos entraremos na nova Jerusalém que desce dos céus. Nós estamos caminhando junto para isso. Então tem algo de muito mais sublime aqui do que qualquer outra coisa nessa jornada. O nosso horizonte em comum é o reino dos céus. E o reino dos céus
por mais que virá em plenitude, Ele já está presente em nós. Disse Jesus aos discípulos: o reino de Deus está entre vós, está dentro de vós. A gente pode sinalizar esse reino. Robson Cavalcante, ele dizia que o papel da igreja é sinalizar aqui e agora a maior densidade possível do reino que se manifestará ali e além. Nosso papel é mostrar o reino de Deus, sinalizar o reino de Deus, mas a gente só consegue fazer isso juntos. Amém? Eu queria primeiro falar que a verdadeira amizade nos aproxima de Cristo. A verdadeira amizade vai te tornar mais próximo de Jesus Cristo. O verdadeiro amigo quer te fazer próximo. Por isso, se você é amigo de alguém que não conhece Cristo, sua principal intenção tem que se aproximar de Cristo. Não tem outro fator mais importante do que esse. Porque muito mais do que curar as nossas doenças físicas, é preciso ser curado o nosso coração pecaminoso. Por isso que quando aquele homem é baixado diante de Jesus, a sua maca, o texto diz, vendo a fé deles. Esse verbo ver aqui não é um olhar mecânico, tem a ver com um olhar profundo de discernimento. Jesus, vendo a fé daqueles homens, se alegrou pela fé daqueles homens. É um olhar profundo de quem discerne que está no coração. E Jesus diz para ele: perdoados estão os seus pecados. Ele não cura de imediato a paralisia. A cura da paralisia é só para mostrar que ele tem autoridade nos céus e na terra para perdoar pecados. Porque os fariseus olhando começam a razoar no coração: quem esse cara pensa que é? Para perdoar pecados. Mas como Jesus é Deus e homem, ele conhece o coração do homem e o que eles estão arrazoando no seu íntimo. E Jesus disse: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados? Ou levanta, pega a tua maca e anda? Para mostrar que o Filho do Homem tem autoridade, eu digo: levanta, pega a tua maca, anda. Os amigos querem aproximar de Jesus, e diante de Jesus ele é perdoado, porque o grande problema nosso é o problema do nosso coração. O coração do problema humano é o problema do coração humano, dizia John Stott. Essa tem que ser a sua maior necessidade, o seu maior foco, a tua maior urgência, principalmente com os seus amigos que não conhecem a Cristo. É aproximá-lo da verdade, aproximá-lo da luz, manifestar a verdade de Cristo Jesus. Tem que ser a nossa motivação. Óbvio, o Espírito Santo vai mudar o coração. Nosso papel é proclamar, orar, interceder, clamar, como tantos homens aí ao longo da história. George Miller, que orou 50 anos por um dos seus amigos. Você imagina se orar 50 anos por um amigo seu se converter? George Miller ficou 50 anos orando. Isso aí é persistência, é constância. Por isso que a amizade é transparência, falar a verdade, e é companheirismo, é constância. Ele continua amigo. Aquele sujeito não era cristão, mas ele dobrava o joelho e orava: Pai, muda o coração dele. Só o teu Espírito pode mudar o coração dele. O amigo quer aproximar as pessoas de Cristo Jesus. Aqueles que não conhecem, aqueles que são convertidos, são cristãos. É você tentar fazer o máximo possível para manifestar a luz do Evangelho para outro. Porque o Evangelho não tem a ver com aquilo que a gente recebe, tem a ver com aquilo que a gente compartilha. A fé cristã é melhor dar do que receber. Não é essa visão individualista que muitas igrejas acabam incorrendo por causa do espírito do nosso contexto. O individualismo é a antítese do Evangelho. O Evangelho é comunhão, é comunidade. O Evangelho é o Pai Nosso, e o Evangelho é o pão nosso, não é o pão meu. Uma vez eu vi o pessoal falando daquela música do Carlos Roberto: Deus meu, Pai meu, tudo meu. É a antítese do Pai Nosso, a música, que é tudo meu na música. O Evangelho é tudo nosso. Nós, quando vocês orarem, digam: Pai Nosso, o pão nosso, perdoa as nossas ofensas, livra-nos do mal. É no plural a oração. Nem o pão que a gente tem é nosso, não é meu, é nosso, é partilha. É o corpo de Cristo.
Então eu tenho que estar preocupado em manifestar Deus para o outro. Por isso que Paulo aos Efésios não diz sobre nós sermos cheios do Espírito. A ideia não é individualista, não é enchem-se do Espírito, é enchei-vos do Espírito Santo. Como? Aí ele continua dizendo, cantando hinos, salmos, cânticos espirituais. Como é que é isso? Se a ideia de me encher do Espírito é cantando, significa que eu estou edificando a sua vida. Eu estou falando salmos não para mim mesmo, nós estamos falando para que todos sejam edificados. Por isso que é enchei-vos, não enche em si. A ideia é sempre comunitária, plural. A salvação é pessoal, mas a vida cristã é comunitária. A gente vive em comunidade. Então, nós nos aproximamos de Cristo, temos esse alvo em comum. A ideia é manifestar Deus uns para os outros. É aquilo que está no texto de Isaías 6. Eles proclamam santo uns para os outros. A ideia é manifestar para o outro. Eles não estão dizendo santo, santo, santo és tu, Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Eles estão proferindo um para o outro, serafins. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Diziam uns aos outros. Isaías 6 vai dizer sobre os serafins. É a mesma coisa sobre nós. Você está preocupado em manifestar Cristo para o teu irmão. Por isso que a gente precisa fazer isso juntos. Mas olha que curioso, quando nós temos essa consciência que nós dependemos uns dos outros, você não vai se tornar dependente. Você pensa assim, não, eu preciso estar com meus irmãos, eu dependo do corpo de Cristo. Depende mesmo, depende mesmo. Esse papo de vida cristã sem igreja é um papo furado. O sujeito que fala que dá para ser cristão sem vida de igreja, ele está indo além do que Cristo ensina na Bíblia. Ou seja, ele está escolhendo aquilo que o agrada na Bíblia. Ele não é servo de Cristo, ele é senhor da própria vida. Ele está selecionando a Bíblia ao seu próprio gosto. Santo Agostinho dizia que se você tira da Bíblia o que você não gosta e fica com aquilo que gosta, não é na Bíblia que você acredita, é em você mesmo. Se Cristo diz que a vida cristã em comunidade é você procurar uma igreja local, é você estar reunido com os irmãos, é você participar de culto público, Hebreus 10, 25, e eu falo isso é desnecessário, você está duvidando do que Cristo falou na palavra dele. Você está duvidando daquilo que os autores bíblicos escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Então eu não entendo esse pessoal que fala que igreja é descartável, que eu não preciso de igreja. Ah, eu sou igreja lá na minha casa. Como você é igreja na sua casa? Ah, porque onde 2 ou 3 se reúnem, esse texto está dentro de uma ideia de comunidade. Os 2 ou 3 vão lá repreender o cara que está em disciplina, vai ser disciplinado pela igreja. É só ler o texto depois. Não dá para usar esse versículo para falar onde 2 ou 3 estiverem, Deus se reúne ali a igreja. O texto não fala nada disso. Depois você pode procurar na sua casa e ler inteiro Mateus 18. Se alguém surpreender teu irmão em pecado, vai e repreende. Se ele não te ouvir, leve 2 ou 3 testemunhas. Aí você não ouve, fala para a igreja. Se não ouvir, a igreja trate como um pagão. Porque onde estiverem 2 ou 3 que representam a igreja local. Então não tem sentido usar esse texto para defender uma ideia que eu não preciso de igreja. Eu preciso de igreja, eu preciso de culto público. A própria Bíblia diz isso. Então tem muita gente que está confiando muito nos próprios pensamentos e duvidando da Bíblia. Duvida de você mesmo, não da Bíblia. A gente precisa uns dos outros. Nós dependemos sim da igreja de Cristo. Nós dependemos uns dos outros. Somos chamados para viver essa interdependência. Aí a gente pode pensar, mas se eu depender então, eu vou ficar um cara infantil, imaturo? Não, pelo contrário. Quando nós vivemos uma vida de interdependência, aí a gente alcança a maturidade. Aí a gente cresce, você se emancipa. Não para viver, continuando vivendo em interdependência. Esse homem é apresentado para Cristo pelos seus amigos, uma fé ousada, abre o telhado, desce o cara. Jesus cura ele. E Jesus fala assim: levanta, pega a tua maca. Até aqui você precisou de apoio, companheirismo,
Agora você não andar com as próprias pernas. O Evangelho quer que a gente alcance essa maturidade, caminhar com as próprias pernas. É óbvio que Ele não chamou você para viver uma relação de paternalismo. Tipo, eu preciso da oração do pastor. O pastor vem aqui para a gente pregar para uma pessoa. Não, você tem o Espírito Santo habitando em você. Então você está vendo que a Bíblia coloca esse equilíbrio. É uma vida de interdependência, de comunidade, mas não a ponto de você achar que é um inútil que depende do outro. Não, o mesmo Espírito habita em você. A mesma virtude está presente em você. A virtude que estava em Paulo, nos outros homens, está em nós através do seu Espírito. Então eu ando em interdependência, mas eu alcanço maturidade. Eu ando com as próprias pernas, eu caminho. Em alguns momentos a gente vai precisar de uma maca, talvez de uma bengala, mas não para você viver dependendo da bengala. Eu até entendo hoje que às vezes a gente precisa pular, às vezes a bengala, para o cara firmar a perna dele até a hora que ele começar a andar sozinho. Talvez a gente precisa fazer alguns mecanismos para ajudar no primeiro momento, mas não para perpetuar. Às vezes o pastor João diz, eu criticamos algumas metodologias, algumas coisas, porque elas se tornaram perpetuadas em algumas igrejas. Talvez no primeiro momento para a pessoa firmar a perna dela seja necessário, mas não para sempre. Que é impressionante, tem cristão que tem 30 anos de fé e o cara não entende nada do Evangelho. Fica discutindo os assuntos banais, triviais, ele não consegue entender o simples. Eu fico imaginando. E o óbvio? Aliás, e o profundo? Você não consegue entender o simples, o óbvio? Imagina as coisas profundas, complexas. O cara está discutindo bebê, se pode, umas coisas que estão claras na Bíblia. O cara não entende. Ele tem que ter consciência comunitária, tem que ter responsabilidade. É tão simples alguns assuntos, e tem crente que bate cabeça 30, 40 anos com um assunto simples. Aí eu pensei, imagina, olha que coisa profunda, complexa. Então o problema é perpetuar a marca. Talvez a marca seja apropriada no primeiro momento, mas não pode ter para sempre. Não seja um paralítico o resto da sua vida. Não fique dependendo da marca, dependendo da bengala, ou do que for. Você tem que ter a tua experiência com Cristo. Você tem que entender o texto, você tem que se aprofundar. Você depende da comunidade, porque a gente tem mais riqueza na comunidade. Sozinho, óbvio, você tem mais limitação. Eu preciso da comunidade da fé, mas não a ponto de eu me tornar, achar que eu sou inútil, que eu preciso sempre, eu não tenho capacidade. Não, também não. Deus deu capacidade, deixa eu te falar, no reino de Deus não existem inúteis, não existe. Quem se tornou a habitação do Espírito Santo de Deus se tornou útil para toda boa obra. Paulo fala isso para Filemão, que era um dono de escravos, um cristão que recebia a igreja na sua casa, e o Onésimo foge. E quando ele foge, provavelmente ele rouba alguma coisa. E aí ele se encontra com Paulo em Roma, na prisão domiciliar. Paulo prega para ele, se converte. E aí Paulo manda uma carta para Filemão, que é a carta de Filemão. E aí ele faz um trocadilho com o nome de Onésimo, que Onésimo significa útil. E ele fala, antes ele te era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. E essa é a verdade, o reino de Deus nos torna úteis. O pecado nos deturpa, mas o reino de Deus, o Espírito Santo torna cada um de nós úteis nas mãos de Deus. Amém? Então a gente alcança maturidade através desse exercício de interdependência. Um depende do outro. Então você só está dependendo, está errado. Mas também está achando que você é autossuficiente, está errado também. Nós dependemos uns dos outros. Amém? A verdadeira amizade, ela mostra as nossas deficiências, os nossos problemas. Ela nos confronta com a luz. Amigo de verdade fere se preciso, mas porque ele é leal. Meu irmão, estou preocupado com a tua vida, e a gente mostra a verdade. Mas amigo está junto, está do nosso lado, nos obstáculos, fazendo a gente superá-los, fazendo a gente passar por cada dificuldade. Ele está junto conosco, ele se torna um irmão na hora da angústia. E o amigo, ele nos aproxima de Cristo. Sabe que o ponto central, o problema do homem é um coração desesperadamente corrupto, que precisa
precisa ser restaurado, precisa ser mudado. Ele sabe que, como cristão, nosso alvo é o reino de Deus. Ele vai fazer de tudo para manifestá-lo nas nossas vidas, a fim de que a gente alcance maturidade. Amém? Fechar os nossos olhos, pedir juntos, para que Deus nos dê esse privilégio de ter esse tipo de amizade